Estamos na área mais uma vez com o programa Evangelho e Cidadania e eu quero aqui, nós estamos ao vivo, novamente aqui na Rádio Manancial e estivemos juntos pela manhã com o programa Resenha Manancial, que foi, graças a Deus, mais um belíssimo sucesso. E a hoje, agora à tarde, uma edição super especial do Evangelho e Cidadania, trazendo um belíssimo convidado para trocar uma ideia, para bater um papo e falar de política com P maiúsculo. Aliás, estamos já todos nós, creio que você, assim como eu, cansados da política que se faz com letra minúscula. Mas vamos iniciar o programa citando um texto bíblico que é digamos, o escopo principal do nosso trabalho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa palavra está no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Bom, como eu disse, para a gente poder rolar essa bola rapidamente, certamente você já viu, já identificou o nosso convidado ilustríssimo que está cedendo aqui o seu tempo para fazer uma visita aqui aos estúdios da Rádio Manancial. Eu recebo com muita alegria, realmente com muita honra, um deputado estadual diferenciado, um deputado estadual que tem uma trajetória de política e pessoal, de sucesso político, mas também de integridade na política. Trata-se do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, presidente estadual do PSDB. E eu trago primeiro para a saudação inicial e aí a gente vai começar a conversar sobre muita coisa legal que certamente você quer saber. Muito boa tarde, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Boa tarde, professor Cláudio. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Manancial. Amém. Deputado, eu primeiro, antes da gente falar de política, eu quero conectar o senhor, e tem muita gente que às vezes vê a obra, passa por ela, transita por ela, se beneficia dela, mas ele não tem, muitas vezes, a noção da gestação daquilo, da onde se originou e como aquilo surgiu na paisagem urbana. E eu gostaria, por gentileza, já que a gente fala prioritariamente, majoritariamente para a Baixada Fluminense, que o senhor falasse primeiro um pouco da sua trajetória política, né? E as obras das quais o senhor participou na nossa região, Baixada Fluminense. Com muito prazer, professor Cláudio. Eu, inicialmente, queria dizer que hoje eu não presido mais o PSDB estadual. É o deputado federal Otávio Leite. É Otávio Leite, perdão. Eu até peço perdão aqui ao deputado Otávio Leite por essa falha minha. Não foi falha. Mas eu sou engenheiro. E engenheiro aposentado do Departamento de Estrada de Rodagem do Rio de Janeiro. Então comecei a minha vida pública muito cedo, quando nós estávamos ainda no estado da Guanabara, onde o professor Cláudio ainda tinha os cabelos todos pretos. Eu tenho 65, eu peguei isso tudo. Mas isso é o ano exatamente de 65, então. quando entrei para o DR do estado da Guanabara, ainda do governo de Carlos Frederico Werneck de Lacerda. E comecei a me interessar muito pelo processo político, mas custei muito a me filiar a um partido e disputar uma eleição. E nessa minha trajetória, além de engenheiro do DR, eu no ano de 1989, quando eu era afiliado ao PDT, eu recebi um convite do então prefeito recém-eleito, Marcelo Alencar, para ser o secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro. E eu fui durante
4 anos, 89 a 92. E posteriormente, em 94, também fui convidado pelo então candidato a governador Marcelo Alencar para ser o candidato a vice-governador. E ganhamos a eleição. E governamos esse estado de 95 e 98. Aí eu dou uma parada para falar um pouco da nossa querida Baixada Fluminense. Quando nós governávamos a cidade do Rio de Janeiro, nós tínhamos um lema, que era de transformar a qualidade de vida para melhor da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Aquela região que era mais esquecida. Foi nesse momento, inclusive, que o Estado, que o desenvolvimento caminhou para a zona oeste, não foi, deputado? Porque a zona oeste não é aquela zona oeste que a mídia informa, Jacarepaguá, Barra, isso não é zona oeste. A zona oeste é Marechal Hermes até Santa Cruz, exatamente no eixo oeste da Avenida Brasil. Tanto é que quando você anda na Avenida Brasil em direção a Santa Cruz, de tarde, o sol está sempre no seu olho. Por quê? Porque o sol está se pondo lá na zona oeste. Então, nós tínhamos esse lema. E dentro desse lema, nós produzimos esses resultados. Um volume imenso de iluminação pública, de drenagem, de pavimentação. Transformamos aquela região. E quando ganhamos as eleições, a gente veio com o mesmo lema. A nossa querida Baixada Fluminense era para o nosso coração a mesma Zona Oeste, né? E aí os investimentos aqui na Baixada foram muitos. A primeira história interessante é a da Via Light. Porque quando eu era o secretário de obras, eu levei o governador Marcelo Alencar até a estrada Rio do Pau, ali na Pavuna, mais ou menos em frente ao Village, né? E lá disseram, está vendo essa estradinha fininha aqui, 6 metros de largura, mão dupla? Se o senhor liberar os recursos para me duplicar, fazer uma via muito boa, levei debaixo da Via Light, que não era uma via, era a Torre da Light, que cruzava, e como cruza até hoje, a Rio do Pau. Um dia vai haver um governador que vai sair lá do terminal rodoviário Nova Iguaçu e trazer a Via Light até aqui, a Pavuna, interligando com a Rio do Pau, e daí saindo para a linha vermelha. Então, um sorriso, e topou a empreitada de duplicar a Rio do Pau. E duplicou. Aí eu, ainda antes de acabar a obra, eu consegui que ele investisse para fazer o novo viaduto da Pavuna, para atravessar para o outro lado, porque passar por dentro da Pavuna não era fácil, né? E aconteceu dele ganhar a eleição. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, governador, o senhor lembra da sua duplicação da Rio do Pau? Claro. Ele falou, claro, meu filho. E, pois é, agora o senhor tem a chance de trazer o povo de Nova Iguaçu para botar aqui no metrô, que nós vamos levar até a Pavuna. E aí levei ele para fazer um voo de helicóptero por cima da Via Light. Aí também tivemos muita ajuda do então prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burlier. O Nelson Burlier, que era o prefeito. Então, na verdade, aconteceu a Via Light. Mas tivemos outros programas. Nós recuperamos, à época, o funcionamento do Hospital da Posse, que estava praticamente paralisado. Na saída do governo, a gente inaugurou o Hospital de Saracuruna, hoje o Hospital Adão Pereira Nunes. Fizemos um outro programa muito interessante chamado Baixada Viva. Sim. Aqui na Chatuba. Isso. Né, nós pavimentamos a Chatuba inteira. Eu moro lá, mas eu moro aqui há pouco tempo. Eu me casei e vim morar aqui. E minha esposa mora na Chatuba desde sempre. E ela me conta, ela sabia, foi o Marcelo, Cláudio, ela me conta do que era a Chatuba, do que eles passavam lá na infância dela e o que aconteceu na vida dela, da comunidade, após essa obra. Ela é testemunha viva disso aí. E tivemos também Baixada Viva, ali na divisa de Caxias com Belfor Roxo, em São João de Meriti. Enfim, aí tivemos um programa muito intenso de obras, mas também dos centros esportivos, né? Porque tivemos até o apoio na época do governo Fernando Henrique.
o Pelé era o ministro, trazíamos o Pelé junto e tal. Então foi um governo de muita realização aqui na Baixada Fluminense, né? Então, passado 98, né, acabou o nosso governo, eu fui candidato a governador, fui derrotado nas urnas, tive 1 milhão de votos, mas perdi para o Garotinho, que teve 3 milhões, e o César Maia, 2 milhões de votos. Continuar a vida política, acabei me candidatando a deputado estadual, me elegi e estou no 4º mandato. E esses mandatos todos eu tenho procurado me dedicar profundamente às políticas públicas, né? E ser um intenso fiscalizador dos diversos governos. Estou sempre, invariavelmente, na oposição. Então nós vamos engatar uma pergunta já sobre o nosso Estado. Qual é a leitura, o senhor que não entrou na vida pública já com um lastro, um feedback, uma experiência bastante grande de vida política, de vida parlamentar, de executivo? Qual é a leitura que o senhor faz desses 2 governos do PMDB, Sérgio Cabral e Pezão, que ora, se Deus permitir, ano que vem se encerra? Qual é a leitura que o senhor faz desses 2 governos para o Estado do Rio de Janeiro? Bom, vamos começar com o governo Cabral. Cabral governou aproximadamente 7 anos e 3 meses. Os últimos 9 meses completou o mandato o Pezão. E o Rio sediou 2 eventos significativos, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas. E o Cabral foi parceiro do governo Lula, parceiro de andarem de mão dadas, né? E esses 2 grandes eventos, que deviam ter sido utilizados para promover uma maior integração entre a capital e a Baixada, uma política real de desenvolvimento, né, nós verificamos que a utilização foi muito mais política e pessoal do que pensar a cidade e a nossa região metropolitana como um todo. Daí os sucessivos problemas que estão acontecendo, né? Por exemplo, a reforma do Maracanã foi um grande absurdo, né? Porque o dinheiro que se gastou para reformar o Maracanã dava-se para fazer um estádio novo e ficaríamos com 2 estádios, Maracanã e mais um, né? Então, por isso só, você vê que isto tudo foi usado, mas não para o Estado crescer. E também para esses investimentos acontecerem, né, e alguns deles totalmente parados, como, por exemplo, o acesso, né, ao Morro do Alemão, né, tá lá aqueles cabos pendurados, lá as estaçõezinhas, mas sem uso mais nenhum, né, e ali só ali foram 300 milhões de reais, né. O Estado se endividou demais, né. Então, um dos primeiros grandes problemas foi que o Estado estourou o seu limite de endividamento. Tanto é que hoje o Estado deve na ordem de 108 bilhões de reais, que é mais do que o dobro da receita corrente líquida do Estado, que é 46 bi. Né? Então, ele está estourado da sua capacidade de endividamento. E tem que pagar isso. E quando paga, a sua receita encolhe mais. Um outro problema é que a folha cresceu também num percentual um pouco maior que o crescimento da própria receita, que aumentou o buraco. E o sistema previdenciário, que devia ter sido capitalizado, isto é, não é só pagar a folha, capitalizar, ele foi totalmente descapitalizado, porque o sistema previdenciário era pago em parte com dinheiro que o Estado tem do royalties da participação especial. Então eles fizeram os empréstimos antecipando essa arrecadação, aquele popular aro. Ora, na hora que o preço do barril do petróleo desabou e que a Petrobras, pela má gestão e a corrupção, veio ladeira abaixo,
não tinha mais dinheiro do royalties, aí tinha que cobrir com o Tesouro. Então, além disso, até metade de 14, a curva de crescimento da nossa economia ainda era ascendente. A partir do segundo semestre de 14 começou a ser descendente. O Pezão era candidato, sabia disso. Quer dizer, incrementou mais ainda os gastos de pessoal e fez uma campanha imaginando que o céu era azul. O Pezão, talvez até uma curiosidade pessoal, o Pezão é incompetência ou ingenuidade ou é a soma dos dois? Ou nenhum desses dois? Olha, na verdade, né, um político que governa, ele não tem mais direito de ser ingênuo, né? Perde esse direito depois de algum tempo. Logo que senta na cadeira, evidentemente que tem. Mas eu acho que tem um grau muito grande de incompetência, uma grande dificuldade em formar equipe e ter também uma visão estratégica, né? Então eu acho que o grande e maior defeito dele é que ele viveu no período Cabral um período de economia ascendente, com muito dinheiro chegando de empréstimos, com essa coisa dos grandes eventos acontecendo. Quando estanca esse processo, que aí você tem que se revelar em gestor de fato, os problemas começam a acontecer. Ele se articula muito mal politicamente, no meu entendimento, ele não lidera um processo de representação do Rio, ele se submete aos desejos do governo Temer, né? Não exige de fato os nossos direitos e, no meu entendimento, também traz junto dele todo o desgaste agora político, né, do próprio governo Cabral, pelas consequências que a gente tem visto das diversas operações da Polícia Federal. Olha, deputado, quais são os cenários, ou qual é o cenário que o senhor vislumbra político e eleitoral para o Estado? Eu sei que falta um pouco tempo e as coisas elas mudam com muita rapidez, mas com a sua experiência, o que o senhor percebe que pode acontecer política e eleitoralmente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2018? Olha, nós estamos, hoje é dia 2 de outubro, né? Está fazendo um ano que os novos prefeitos foram eleitos e estamos praticamente, que a próxima eleição é 7 de outubro. De outubro. Estamos a um ano das eleições. Para mim, um quadro me parece claro. Os partidos políticos aqui no Rio de Janeiro estão em profundo desgaste. Em profundo desgaste. Os partidos, só os políticos também? Não vou chegar a ambos. Até porque os partidos são formados por pessoas. Sim. E quem lidera esses partidos são os políticos. Sim. De mandato, né? Então, os partidos políticos vivem uma grande depressão. E os seus líderes, maior ainda, né? Então, eu acredito que aqui no Rio de Janeiro, o PMDB e o PT terão grandes dificuldades para apresentar um candidato majoritário. Majoritário. Sim. Acho que dificilmente o terão. E se o tiverem, vão amargar uma grande derrota. Então vejo, porque além da candidatura a governador, nós vamos ter aqui também a eleição para o Senado. Infelizmente, eu acho que os nossos senadores não se dedicam da forma que deveriam se dedicar ao nosso estado do Rio de Janeiro. E nós temos 3 senadores, não é pouco, são 3 senadores por unidade de federação. Sim. E desses 3 senadores, 2 deixarão de ser. Então haverá 2 novas vagas. Uhum. Que ainda não surgiram esses nomes para a gente cogitar. Mas o fato objetivo
é que, associado a essas eleições, terão as eleições também de presidente da República e de deputado federal e deputado estadual. 46 deputados federais e 70 estaduais. Eu imagino que 50% dos votos serão brancos, nulos ou abstenções. 50%. Então vai rarear o voto do eleitor, pela decepção. Né? Então a conquista do voto vai ser muito difícil, muito difícil. É uma eleição que, inclusive, as regras ainda não estão todas definidas, né? Mas acredito que seja uma eleição curta novamente, né? Uma campanha de 40 dias, né? Porque 45 é o tempo, mais registro, abrir conta eleitoral, etc. Né? E dois tipos de hipóteses. Dos candidatos que eu chamo distritais, que tem muito trabalho comunitário, terem um resultado que ainda seja bom, porque nas bases distritais acho que a abstenção nulo e branco será menor, e os candidatos de opinião que tiverem muito consolidados, porque eu acho, ao contrário, que o maior quantitativo de nulo, branco e abstenção será no meio da classe média. Né? Então esse é o panorama que eu estou traçando. Mas todos terão dificuldades entre si. Porque também é um momento político que todo mundo radicaliza. Né? Ou você radicaliza pela esquerda, ou você radicaliza pela direita. E quando você tem dois lados radicalizando, esses lados se tornam polos. Mas nos polos falta o quê? A razão e bom senso. Então é uma eleição que vai ser uma grande novidade. Eu acredito que quadros novos poderão se lançar na política com muito bom êxito. Né? Já tivemos algumas experiências em eleições com quadros novos a prefeito recentemente, como o prefeito Dória em São Paulo, como o prefeito Jorge Miranda aqui em Mesquita, né? Porque não vieram do embate do dia a dia, não eram vereadores, não eram deputados, vieram da conseguiram sociedade. Se descolar dessa marca de político. Né? Vieram pelo exercício da cidadania. Sim. Eu acho que esse fenômeno vai ser mais forte ainda. Esse fenômeno vai ser mais forte ainda. Agora, acho que para deputado estadual, deputado federal, é uma renovação mais difícil. Porque como é que você, sem nenhum recurso para campanha, ainda bem, com tempo de televisão muito pequeno, tempo de rádio muito pequeno, como é que uma novidade em 40 dias, se não for do trabalho comunitário, se mostra para a população? Por mais que você use a rede, isto é, a internet, etc., não é fácil, porque todos os outros usarão também. Mal ou bem também usarão. Então vai ter um quantitativo muito grande de informações, difícil para o eleitor filtrar. Né? Eu queria saber, o seu partido, o PSDB, ele foi criado sob a égide da ética, né? Quase que de um contraponto àquilo que o PMDB já fazia, e o Mário Covas, um dos fundadores, e se surgiu contra aquilo e fundou o PSDB. E eu pergunto, como é que o senhor avalia essa decisão, ou essa postura do PSDB de, juntamente com o PT, lá no Senado, acobertar o senador Aécio Neves, reconhecidamente envolvido em um escândalo de corrupção? Eu vou mais atrás. Eu vou aqui lembrar do falecido Mário Covas. Quando o PSDB foi fundado, lá na década de 80. Ele dizia, numa frase célebre, que o partido devia estar perto do ruído das ruas e longe das benesses do poder. E eu queria trazer isso para os dias atuais. Acho que o partido a que eu pertenço, ele começa a errar significativamente quando aceita ir para o governo do Temer.
com a justificativa que ele queria lutar pelas reformas que o Brasil necessitava. Ora, senadores e deputados federais votam a reforma em plenário e não no executivo. O executivo só cabe mandar o projeto e articular suas forças. Mas o partido podia ser uma vanguarda a favor das reformas no Congresso Nacional e fora do governo. Na hora que aceita ir para o governo e sai a primeira denúncia contra o Temer, o que cabia ao PSDB, no meu entendimento, né? De cima da pergunta que o senhor me fez, cabia ao PSDB sair do governo. Não saiu, continuou no governo. E aí tudo vem se desdobrando. Quando sai a primeira denúncia contra o Aécio, de pronto, o que ele devia ter feito? Renunciado ao cargo de presidente do partido para lutar pela sua absolvição, para mostrar que era inocente. E essa postura devia continuar até agora, porque mesmo que a gente não pré-julgue, né, quando você tem uma cabeça puramente partidária, você se afasta para ser investigado e você lutar para comprovar a sua inocência. Então as coisas vão se acumulando. Então, nos tempos atuais, existem duas teses em jogo, né? Mas que acaba tendo caráter pessoal. A primeira tese é se compete ao Congresso Nacional somente afastar quem tem um mandato. Ou o Supremo pode afastar alguém com mandato sem ouvir o Congresso Nacional. É uma tese duvidosa, né? Porque a separação dos poderes não dá o direito de, antes de um processo estar transitado, nem tampouco ter um formal de culpa, é guardado o direito de defesa, você pedir o afastamento de alguém, cabe ao próprio poder fazer isso. Mas isso já tinha acontecido anteriormente. E naquele momento, a reação não houve. A segunda tese é se o Código Penal, quando você define a possibilidade de ter uma reclusão noturna, essa reclusão não ser considerada prisão, porque não pode prender, só em flagrante. O flagrante já passou. Aquela reclusão é prisão ou não? Pelo Código Penal não é. Então é a segunda tese. Agora, quando você traz essas teses e nomina, aí fica em cima do Aécio, né? Então, no meu entendimento, o Congresso não devia se antecipar para julgar. Devia aguardar o Supremo, que eu acho que está marcado dia 11, discutir essas teses, porque aí não está visando uma pessoa ou outra, está discutindo uma tese. E a tese que for vencedora, cumpra-se, porque a última palavra cabe ao Supremo Tribunal Federal. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o senhor é, como a gente falou aí no início, o senhor é uma pessoa reconhecidamente, universal, reconhecido como uma pessoa íntegra na condução da sua vida pessoal, pública, política. E uma coisa que tem, e o senhor muito bem colocou, o desencanto das pessoas, por mais desinformadas e mais despolitizadas que elas sejam, com a corrupção. A que fatores, de maneira sintética, o senhor atribui a esse incremento, a esse aumento extremamente grande da corrupção, principalmente no segmento da política? Eu não vou fazer análises históricas, né? Sim. Não vou chegar aqui a 1808 com Dom João VI. Eu não vou entrar nisso. Sim, né? sim. Mas o Brasil teve sempre uma cultura, né, com algum pé na corrupção. Mas eu acho que o grande crescimento da corrupção deve-se à impunidade. A impunidade. Na medida que a impunidade foi avançando, se tornando cada vez maior, o volume de políticos corruptos foi aumentando muito nas prefeituras
nos estados e na União. Se a gente imaginar que a gente tem mais de 5.000 prefeituras, 27 estados, e a União que leva todos os recursos praticamente, né? Você vê o volume de dinheiro que tem nisso. E setores empresariais e banqueiros profundamente corruptos também. Porque para ver corrupto tem que ter corruptor. O dinheiro não nasce em pé de árvore. Nem se faz por osmose, né? Ele tem que ser entregue por alguém para ganhar uma grande benesse. E teve aí um outro problema grave, é que a partir do governo Lula, não é que não houvesse corrupção, não estou dizendo isso, mas a partir do governo Lula, a corrupção foi institucionalizada. Então, ela aí também pegou não sei se o senhor já estudou lá na época, aquela curva ascendente que chama exponencial. Ela começa com um crescimento lento, daqui a pouco pega a ascendência, vai embora. Então, a partir do governo Lula, ela se tornou exponencial. E agora nós temos a Operação Lava Jato, que cumpre um dever cívico fantástico ao nosso país. O maior legado que esse país vai ter é a Operação Lava Jato e as operações que dela aderiram, como, por exemplo, aqui no Rio, a Calicute. Por quê? Porque o cidadão que está no jogo político ou empresarial, ele vai imaginar assim, pode chegar a minha vez. Tem delação premiada. Isso. O cara que hoje eu estou corrompendo pode estar me gravando, pode estar guardando um documentozinho. E o que está sendo corrompido pode pensar a mesma coisa. E com isso, né, as salvaguardas começam a acontecer. Porque, infelizmente, o caminho íntegro devia ser da consciência de todos, mas não é. As pessoas precisam também saber que há uma lei dos homens para punir, né? Porque só a lei de Deus, muitas vezes, as pessoas exercitam seu santo nome, mas as ações nada tem a ver com ele, né? Então eu acho que isso é um marco na vida brasileira. Eu com a minha idade, 65 anos, e você ver governadores, banqueiros, empresários, donos de construtoras sendo presos, só quem tem a minha idade ou próximo dela sabe o alcance histórico de algo desse tipo. Porque isso seria, há 30 anos atrás, simplesmente inimaginável você ver um dono da Odebrecht, um banqueiro de ser interpelado, ser questionado e ser presidente da República, que daqui a pouco veremos alguns, se Deus permitir, e Deus quero crer que permita, sendo presos. Isso o que eu me pergunto, deputado, é o que a sociedade, nós, vamos fazer disso. Porque eu acho que, como o senhor falou, Sérgio Moro, Daltan Dallagnol, os policiais federais que estão envolvidos nisso, eles estão fazendo um trabalho belíssimamente, altamente elogiável. Agora, eu preciso saber como lidar com isso. O que eu vou fazer, por exemplo, quando eu for na urna, lá daqui a pouco, se eu não vou vender meu voto, como a gente vê aqui, em Mesquita, na periferia, de uma maneira geral, por R$50. E se eu não vou trocar ele por um jogo de camisa. E eu digo assim, como evangélico, e eu não tenho medo de dizer isso, não costumo fazer discurso politicamente correto, inclusive nós, evangélicos, fazemos isso. Trocamos aí por ônibus de pastores, e que se intitulam pastores, que conduzem aí para fazer ônibus para igrejas fazerem batismo, ou então porque o pastor da igreja ou da denominação levou o fulano lá no púlpito erradamente e botou o dedo
apontando, mandando, determinando que a sua congregação vote naquela pessoa, e com isso tivemos aqui, como evangélico, para minha vergonha, Eduardo Cunha, Benedita da Silva, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, que se intitulavam evangélicos e fizeram péssimos governos nesse estado do Rio de Janeiro. E tudo que você está passando aqui hoje, ou que nós estamos passando, tem a marca, tem a digital, tem o DNA também dessas figuras. Então, assim, o que eu gostaria de que nós, você que está nos vendo, saiba o seguinte: as pessoas estão fazendo a parte delas. Agora, nós precisamos, como cidadãos, tomar as rédeas da nossa vontade e não delegar a outros a solução dos nossos problemas. Ele passa por nós, passa pelo nosso voto, passa pela nossa fiscalização, passa por você dizer não à tentativa de ser corrompido e não pedir também ao seu candidato o preço da corrupção para votar nele. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento assim extraordinariamente positivo e produtivo, que eu espero que dê muito fruto no futuro, se Deus permitir, me der vida, para ver alguma coisa melhor do que a gente tem hoje. Professor Cláudio, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. Quando o senhor abriu o seu programa, o senhor falou que este era o programa do Evangelho e Cidadania. O que é o Evangelho e a cidadania? A cidadania é a gente lutar por todos os nossos direitos, conhecedores que somos dos nossos deveres. Um cidadão que vende o seu voto não pode chamar um político nem um empresário de corrupto, porque na premissa ele vendeu o voto. Quando a gente tenta subornar um guarda municipal, um guarda de trânsito, nós estamos incrementando a corrupção, né? Então, se o cidadão tem o Evangelho, isto é, a palavra de Deus como seu guia, ele não pode se deixar encantar por essas tentações terrenas, não cair nesse desvio e qualificar o seu voto. Votar com consciência, procurar votar verificando em quem está votando. Acho até que um pastor pode sugerir o voto, até deve, mas o cidadão tem que refletir se aquela sugestão, né, é de um parlamentar, não é que é evangélico não, de um parlamentar que está dentro daqueles preceitos que a palavra de Deus, através do Evangelho, produz. Eu acho que essa é a grande questão. A saída nossa tem que ser pela cidadania. A democracia e o capitalismo, eles necessariamente têm que se reinventar para melhor. Porque não há nenhum regime melhor no mundo que o regime democrático, que nos permite estar tendo aqui essa conversa livremente. Mas ele precisa ser aperfeiçoado, para que cada vez mais haja uma participação direta da população. Eu fico imaginando se nessas eleições de 2018, nas urnas não podiam vir umas 3 questões fundamentais para o país, perguntando para o eleitor qual é a decisão dele. E essa decisão o Congresso teria que seguir. E aí os parlamentares iam defender a vertente A ou a vertente B, porque aí também o eleitor iria votar motivado por alguma proposta mais concreta. Porque se eu chegar na televisão e dizer que eu sou a favor da melhoria da educação, da saúde e da segurança pública, quem não é? Quem não é? Quem não for, é melhor nem entrar na política, né? Mas isso basta, né? Então eu acho que a gente tem que avançar muito mais no nosso processo democrático através de consultas populares, consultas efetivas, aproveitando o período das eleições para a eleição não ser só um desgaste de escolha.
Deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o Brasil precisa mais de uma reforma política ou de uma faxina moral na classe política? Eu diria que precisa das duas coisas. Uma coisa é interdependente da outra. Por quê? Quando você não faz a faxina moral, você não consegue fazer a reforma política. E se não faz a reforma política, continua a dar mais do mesmo. Né? Então, as duas precisam acontecer. Os partidos políticos, com essa fragmentação, eles hoje, e os políticos, eles representam o pensamento médio brasileiro, ou hoje é a desconexão absoluta entre a classe política e a sociedade? Eu considero que hoje, no estágio que nós estamos, o parlamento, seja ele qual for, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, seja o Congresso Nacional, ela está descolada dos anseios da população. Eu acho que, claro, que esse eleitor tem um grau de responsabilidade, que foi quem elegeu esses parlamentos. Mas esse processo de corrupção, esse processo de desmistificação da corrupção, toda essa operação Lava Jato e derivadas, mostrou um lado muito negativo dessa moeda, que o eleitor ainda não tinha tido acesso. E houve uma radicalização muito grande da política. Então, pela radicalização, também se incrementou muito ódio, né? Que não é solução para absolutamente nada. Está faltando equilíbrio, bom senso, né? Para se encontrar caminhos para o nosso país. E caminhos para o nosso país também passa por gestão qualificada. Governar não é simplesmente se eleger, é ter qualificação para governar, saber o que vai fazer, principalmente em período de crise, porque senão a crise fica mais aguda ainda. Amanhã, terça-feira, na Alerj, o senhor convocou, né, estabeleceu uma audiência pública que tem como mote a discussão do aumento da receita sem o aumento da carga tributária. Dá uma pincelada nisso aí para nós, por gentileza. Eu quero provocar, principalmente aqueles que estão lá no governo, na Secretaria de Fazenda, e os setores empresariais, os setores representativos da sociedade, sobre essa questão desse tema. Porque nós arrecadamos, o Estado arrecadou de ICMS, entre ICMS e Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que deriva do ICMS, 35 bilhões em 2016. Bilhões. E eu fiz uns cálculos, grosso modo, estimativos, que 75% dessa receita se perdeu, outros 20 e tantos bilhões se perdeu em incentivos fiscais, 9 bilhões, 27% de sonegação, outros 9 bilhões, 3 bilhões aproximadamente foi em perdas de uma lei federal, Lei Candir, que incrementa as exportações, a União faz benesse com chapéu ali, chapéu dos estados e municípios, porque desse dinheiro 25% são dos municípios, uma cobrança de uma dívida ativa de 77 bilhões, onde só consegue por ano entrar nos cofres 500 milhões, é um percentual muito pequeno, muito reduzido. Então, tem uma série de condicionantes que levam a essas perdas. Então, o meu desafio é como o Estado pode se organizar para essa receita crescer, pelo menos, crescimento real, de 6% ao ano, sem nenhum aumento da carga tributária, que já é escorchante, está na ordem dos 35%. E o ICMS é um imposto mais ácido que existe, porque ele penaliza os mais pobres. Porque se eu ganho, imaginemos, 20 mil reais e eu compro feijão, arroz, farinha e carne, eu pago lá, que se a média seja uma alíquota de 18%. E se o senhor ganha 2 mil reais, o senhor paga os mesmos 18%. Então, para o senhor, esses 18% tem um peso muito maior. Quer dizer, então, o ICMS, quanto mais cresce, mais expolia os menos favorecidos.
Então é um contrassenso, porque a partir daí, dessa discussão, eu quero derivar para uma outra discussão que o Congresso Nacional já está travando e o Rio de Janeiro está um pouco ausente, que é o da reforma tributária. Porque como é que a gente pode ter um sistema tributário que mais de 50% vai para a União? E os municípios estão numa tremenda penúria. Gente, estamos fechando essa tampa aqui do programa Evangelho e Cidadania. Tenho certeza que, espero que numa próxima vinda aqui do deputado nós possamos aumentar essa conversa e agradecer a você muito pela audiência, pelo carinho, pelo companheirismo, pela parceria e abrir os microfones aqui da Rádio Manancial para as despedidas do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha e dizer que a rádio estará sempre aberta, facultada, para sempre que ele precisar usar o nosso espaço para alguma comunicação. Deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o microfone é seu, por favor. Professor Cláudio, senhores dirigentes da Rádio Manancial, meus amigos aqui que estão botando o programa no ar, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui nessa tarde e seguramente, se o senhor me convidar, eu voltarei outra vez exatamente para discutir única e exclusivamente os dramas que vivem hoje os nossos municípios, principalmente da nossa Baixada Fluminense, para tentar apontar algumas hipóteses para a gente caminhar juntos. Já está marcado e até a gente tem, no ar, não há problema nenhum falar, a gente tem hoje uma estrutura, graças a Deus, que a gente pode, se for o caso, ir à Alerj e fazer uma matéria, fazer uma entrevista lá no seu gabinete, sem a menor dificuldade, porque sabemos da dificuldade sua de agenda e da vinda do Rio de Janeiro para a Baixada, que nem sempre é fácil diante dos seus compromissos. Tá fechado. Combinado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.